Ok? Então, neste dia 24 de maio de 2023, vamos dar início aos nossos trabalhos com a prece de abertura dos mesmos. Acompanhemos essa prece mentalmente. Ó Eterno e Supremo Criador de todas as coisas existentes no reino universal, cujo poder suplanta todos os poderes, cuja força é a coluna que sustenta o grande e poderoso templo das leis. Neste momento, nos reunimos em teu nome, a fim de evocar a tua presença entre nós e também te pedir que nos concedas o direito de nossas mentes serem tocadas e iluminadas pelos raios resplandecentes e supremos de tua eterna e absoluta sabedoria. Imploramos isso, Senhor, porque desconhecemos ainda o poder existente em nós. E porque o desconhecemos, é que nos sentimos sem a autoridade precisa para solucionar os graves problemas que nos afligem e nos deixam impotentes no vasto campo universal. Vem até nós, Senhor, e derrama sobre nós o bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades, tanto do corpo como da alma. Ensina-nos, Senhor, a libertarmos-nos de todas as mazelas que nos infelicitam no vasto campo material. Toca as nossas frontes, a fim de que possamos melhor compreender as tuas leis e por elas nos regermos. Ilumina as nossas inteligências e as nossas consciências e as nossas razões, para que possamos caminhar sem tropeços nem quedas no caminho que leva à tua eterna e absoluta majestade. Ensina-nos a conhecer as leis, Senhor, para que possamos equilibrar-nos na grande concha da tua justiça eterna e absoluta. Tira de nossos pensamentos e dos nossos corações, com o teu absoluto poder, todos os sentimentos de ódio, de orgulho, de vaidade, de inveja, de egoísmo e de vingança, e enche-os, Senhor, de toda a bondade, justiça e amor. Ó Supremo Criador Universal, vem até nós neste momento em que estamos reunidos em teu santo nome e conduzi-nos, Senhor, pelo verdadeiro caminho do bem, para que, futuramente, as nossas almas, buriladas pelas leis, escoimadas pelos direitos morais, possam atingir, através da longa jornada das encarnações, ao teu reino de paz, de harmonia, de amor, de verdade e de justiça. Confiamos, pois, ó Senhor de todas as coisas, da tua presença entre nós. E temos plena certeza de que, ao nos retirarmos deste templo, obra de teu supremo poder, estaremos curados, completamente curados de todos os males que nos infelicitam, quer na parte material, quer na parte espiritual. E como confiamos na tua presença entre nós, Senhor, a ti agradecemos com os corações limpos e os pensamentos puros a graça que nos concedestes. Pedimos, pois, mais uma vez a ti, ó Senhor, que nos conduzas ao teu soberano reino de sabedoria, de força e de amor, onde impera a sublime e eterna perfeição. Que assim seja, meus irmãos. E assim, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, estão abertos os trabalhos virtuais da loja exotérica CBDista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, invocando neste momento a presença de nossos mentores espirituais, da diretoria espiritual e astral desta loja, bem como os guias protetores pessoais de todos os presentes para que deem cobertura aos nossos trabalhos. Assim sendo, nossos trabalhos estão abertos também no plano material. O trabalho. Ok, irmão Gabriel, a palavra agora lhe é concedida para o desenvolvimento da mensagem de hoje e a sua interpretação. Ok. Boa noite a todos e a todas.
Hoje a nossa mensagem é a número 19, recebida no dia 2/3/1948. Mulheres amigas, encanto da vida, alegria das ruas, ornamento dos lares. A missão que vos foi confiada é uma das mais nobres entre as mais nobres, mas, infelizmente, bem poucas reconhecem o valor e a maioria, indiferentemente, esquece o tamanho da responsabilidade assumida perante a natureza. Então, nesse trechinho, nesse parágrafo, ele fala de encanto da vida, alegria das ruas, ornamento dos lares. Vemos que são atribuições, né, que na época e talvez até hoje ainda se considera esses aspectos como típicos das mulheres, mas que na maioria das vezes era o papel que era imposto a elas, né? Então, se aceitava que as mulheres tinham que fazer esse papel aí. Só que ele fala que a missão que foi confiada, quer dizer, a missão que foi confiada nessa função de mulher é uma missão, um compromisso assumido de antes da reencarnação, e que nem sempre é compreendido dessa forma, e naquela época que estava se começando movimentos feministas de valorização da mulher, e às vezes as mulheres entendiam equivocadamente isso como sendo uma liberdade de fazer com seu próprio corpo o que quisesse. Então, por isso ele fala aqui que, infelizmente, bem poucas reconhecem o valor e a maioria, indiferentemente, esquece o tamanho da responsabilidade assumida perante a natureza. Escolheste e pedistes para seres mães, assumindo assim o compromisso de produzir o fruto material utilizado para facilitar e abreviar o resgate das dívidas e a reforma dos hábitos indispensáveis ao esclarecimento e aperfeiçoamento de aves ignorantes. Aqui, esses aves são os espíritos que estão em processos de encarnação, ignorantes e imperfeitos. Sensibilizadas na ocasião, escolhestes esta missão com o intuito de aliviar as dores que observastes e, diante de tamanha responsabilidade, não esqueçais que é vosso dever produzir e zelar por ele, até enquanto dependam de ti. Está falando aqui dos filhos, e que nunca vos passe pela mente a ideia de destruição de um só destes frutos, nem mesmo o estado de formação, porque, se é crime perante as leis terrenas, observa o tamanho e a gravidade dele quando julgado pela natureza e baseado nas suas leis imutáveis. Então, aqui tem uma observação do fato de que o ser humano, em geral, pensa que as leis da natureza, ou até mesmo Deus, têm sua existência quando nós acreditamos nela, né? Nas leis ou em Deus. Mas isso não depende de nossa crença, quer dizer, mesmo que nós sejamos interligados como se fosse um fio que passa pelas pérolas de um colar,
esse fio sofre influência dessas pérolas ou dessas pedras do colar, que sofre modificações ao longo da vida. Mesmo que a gente não dê crédito a isso e diga, eu não acredito nisso, eu não acredito naquilo, como se isso ou aquilo, como as leis de Deus, ou até mesmo Deus, ou os espíritos, como nós, só passassem a ter existência dependendo de nosso crédito. Então, esse equívoco leva as pessoas a fazerem coisas como um aborto, por exemplo, dizendo que, não, o corpo é meu, eu faço com ele o que eu quiser. Então, se a gestação foi ilegal ou foi forçada de alguma maneira, a pessoa pensa que, porque tem a liberdade de cuidar do corpo, que fazendo esse aborto não terá consequência nenhuma. E a gravidade dele, quando julgado pela natureza, é baseado nas suas leis imutáveis, quer acreditemos ou não. Então, as entrelinhas que nosso irmão Agra fala, a gente tem que ler as mensagens de Pedra Roxa, porque ela é falada para nos levar a um aprofundamento não só de tudo na natureza, mas de nosso próprio ser, de como nós funcionamos, entendeu? E de como devemos ter cuidado, porque nós somos parte da natureza. Nós somos um, um trecho da natureza que faz parte do processo evolutivo, que não é uma coisa apenas do ser humano, é um processo que envolve todos os seres, sejam eles seres simples, como até um átomo, ou um sistema solar, ou uma galáxia, ou uma planta, ou um animal. Todos nós estamos no processo evolutivo. E quando a gente não entende essa nossa interligação, essa interconexão, nós não passamos a não respeitar essas ideias, não respeitar a nós mesmos, porque fazendo mal, danificando um outro ser, nós também estamos causando sofrimento para nós mesmos, porque não há ação inócua na natureza. Toda ação tem uma reação, toda causa tem um efeito. Mesmo que a gente dê de ombros e diga, mas eu não acredito nisso, isso não importa, porque a natureza vai usar todos os seus erros para o seu próprio benefício. Quer dizer, é como se a gente, quando a gente for um prisioneiro, esse prisioneiro é porque está sendo punido por alguma ação, mas o fato de estar preso também beneficia o prisioneiro, porque tira ele de uma condição onde ele é tentado a fazer novamente o crime. Então, ele acaba sendo beneficiado pela ação educativa. E nós, e a natureza, como é tudo interligado, produz essa ação educativa em nós através dos efeitos que nós recebemos, produzidos pelas causas que nós cometemos. Então, esse aprendizado vem de diversas formas, né? Numa próxima encarnação, ou ultimamente está vindo na mesma encarnação, porque é chegado o momento do despertar. E tudo
todas as nossas reações estão sendo inevitavelmente aplicadas sobre nós para nos acordar da nossa sonolência. Mulheres amigas, procurai sempre constituir e manter o vosso lar em harmonia. E, se fordes felizes, deveis raciocinar para culpar. Infelizes, né? Se fordes infelizes, deveis raciocinar para culpar unicamente a vossa vaidade e precipitação. Isso porque temos o velho hábito, desde a história do Adão, de que, quando cometemos um erro, nós não assumimos esse erro. Nós procuramos alguém para culpar pelo nosso erro. Nós fizemos isso por causa de fulano, por causa daquilo, por causa de Beltrano, e aí por diante. Então, quando a gente assume, mesmo estando arrodeado de muita gente que também pode estar cometendo erros, mas quando a gente assume que a responsabilidade de nossos erros é nossa, nós damos um salto colossal, porque aí nós sentimos que temos que vigiar a nós mesmos, como Jesus sempre falava, orai e vigiai. Porque se você é dono de um mecanismo capaz de fazer grandes coisas, mas também capaz de fazer grandes estragos no meio coletivo, que é onde todos nós estamos inseridos, e nós não tomamos conta disso, não cuidamos disso, deixamos a revelia de outros fazerem isso ou aquilo, né, conosco ou com aqueles que estão próximos a nós, então a gente não vai estar colaborando com o processo evolutivo. Mas esses nossos enganos, eles serão todos usados no processo do nosso despertar, né? Então, a gente pode dizer que não acredita nisso, não acredita naquilo, mas tudo isso não nos livra dos efeitos que nós podemos causar. E esses efeitos serão usados para nos reeducar e despertar para a nossa consciência mais elevada. Esse processo é feito não só com o ser humano, mas com todos os outros seres. E a consciência divina vai despertando em cada ser à medida de suas experiências, suas vivências. Nestas condições, ambos estarão abrigados contra as tentações e seduções da vaidade mundana. E vivereis felizes, porque nenhuma rival suplantará as qualidades que sempre atrairão o vosso bem-amado. Afastai a vaidade e não vos iludais com a beleza e outras qualidades materiais, porque elas em breve se transformam e o vosso prazer será passageiro. Então, mais uma vez, ele chama a atenção de não se deixar enganar pelas aparências, porque o verdadeiro ser eterno que está ocupando esse corpo, ele pode ter qualquer aparência. E o que importa não é a aparência, porque ele não é a aparência. Ele é a essência. Observai, e se o vosso pretendente ama a vós, a vossa posição ou aos vossos bens. E se não for comprovado o primeiro caso, procurai afastar-vos, mesmo com sacrifício, a fim de evitar sacrifícios e humilhações maiores. Então, na época do namoro, na época do approach, né, da aproximação, a mulher, né, mas o homem também deve fazer isso, observar o verdadeiro motivo do interesse. O que é que está por trás
daquele interesse um pelo outro. O que é que mantém essa conexão, né? E todos nós temos uma boa inteligência capaz de perceber em que nível nós estamos interessando a alguém. Observai que, se não fordes correspondida e não puderdes corresponder, criar-se-á um vácuo de tédio em vossa vida, e a vossa alma não terá sossego pela desconfiança de ambos. Então, aqui está a sementezinha de todas as separações, porque as separações não acontecem quando chega no cartório para fazer o divórcio. As separações acontecem muito antes, quando as pessoas perderam a confiança um no outro, e agora só resta brigar pelos direitos que supõe que tenha, um em relação ao outro, aos bens e outras coisas mais. E nesse momento, perderão a paz, né? E viverão em guerra consigo mesmo e espalharão essa guerra no restante da família. Mulheres amigas, não precipiteis os acontecimentos. Aguardai pacientemente a alma gêmea de vosso bem-amado, que foi designado pela natureza, para que não venhais a encontrá-lo mais tarde e sejam arruinadas 3 em vez de uma vida. Examinai o terreno e solidificai o vosso lar antes de destruí-lo, de construí-lo, para que ele seja forte pela harmonia, alegre pela compreensão, despreocupado pela confiança e rico pela conformação. Então, a família, né, o relacionamento, o casamento, ele é uma construção espiritual. E essa construção espiritual se deixou de existir, externamente ela também vai cessar. E aí, o que pode sobrar disso? Essa animosidade, e um fica tratando o outro, e não voltam mais, ou, se não deixarem de essa animosidade, essa desconfiança, essa falta de compreensão, né? Porque se não vivem mais pela união de ambos, porque a união é o objetivo maior de tudo. Nós estamos parcialmente separados nesse processo evolutivo, mas o processo evolutivo vai nos levar, está nos levando a um processo de união. Não necessariamente juntar todos num corpo só, mas na união que caracteriza aquela compreensão harmoniosa, né? E que produz a alegria pela confiança de não ter nada, de ser transparente um com o outro, né? E essa união começa no casal, inicialmente, e vai se ampliando à medida que a gente vai reencarnando, formando novos casais e criando essa afinidade com vários de nossos irmãos e irmãs, que nascem como filhos e filhas, ou que são nossos pais, fisicamente falando, e as famílias que nos adotam como genros, noras, e assim por diante. Então, é todo um processo de treinamento para a união espiritual. E os desafios vamos ter, mas se a gente entender que a unidade é a coisa mais elevada
que podemos alcançar, né, aqui encarnado, essa unidade, essa união é produzida por essa compreensão. E essa compreensão nos leva à tolerância, nos leva à confiança, e assim por diante, que vai ampliando esse campo de que aglutina, né, e vai eliminando as diferenças, né? E que nem sempre a mente humana, cerebral, do ego, é capaz de compreender, e muitas vezes fica formando expectativas, teorias diversas, e, e não fica claro que a gente só pode ser, como diz na religião, salvos se a gente banir essa desarmonia entre nós, né? Porque somos filhos do mesmo pai. E numa casa cheia de filhos como o pai tem, se a gente briga, imagine que coisa que não vai ser. O que é que nós vamos espalhar pelo universo? Desarmonia? Porque todo processo harmonioso mantém o universo em equilíbrio. E a harmonia é basicamente o ambiente para se produzir o equilíbrio. Então, por enquanto, essa lição, essa mensagem terminou. Muito obrigado e estamos à disposição. Obrigado, meu irmão Gabriel. Já tinha faz tempo, né? Mas você concluiu a sua parte, tudo bem. Vamos fazer o encerramento dessa parte do trabalho. Depois nós passamos a palavra para as pessoas para que haja as perguntas e respostas do nosso Gabriel. Então, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o grande arquiteto do universo, para a prece de encerramento dessa parte dos trabalhos. Nós te agradecemos, ó Senhor, Criador e Dominador de todas as coisas, por ter desatendido ao nosso chamado e derramado sobre nós o teu bálsamo suavizante e curativo de todas as enfermidades. Enchestes o nosso ser de teu santo poder e de tua eterna sabedoria. Conservai-a em nós, Senhor, e sempre nos façais dignos dela até o dia de nossa eterna perfeição. Que assim seja. Dessa forma, em nome do grande arquiteto do universo, Deus Todo-Poderoso, está encerrada a sessão virtual da Loja Exotérica Sebedista do Trevo Sagrado, subordinado ao culto secreto da Ordem Maçônica do Grande Círculo Branco, agradecendo aos nossos mentores espirituais, à diretoria desta loja e aos nossos guias, protetores e trabalhadores, a quem pedimos que continuem conosco até o final efetivo dos nossos trabalhos. Até a próxima sexta-feira, se assim Deus o permite.